O tema aqui no Band News FM em alta frequência volta a ser eleições nos Estados Unidos. Claro, esse tema absolutamente complexo diz respeito aos Estados Unidos, mas diz respeito também a todo o resto do mundo, claro, inclusive o Brasil. Por isso a gente conversa agora na Band News FM com o ex-embaixador do Brasil em Washington, ex-ministro também, diretor da Faculdade de Economia da FAP, Rubens Barbosa. Embaixador, muito obrigado por nos atender. A primeira pergunta é: o presidente Jair Bolsonaro já declarou apoio aberto a Donald Trump. Neste instante, Joe Biden lidera as eleições dos Estados Unidos. Neste instante, as projeções mostram que ele tem mais delegados do que Trump. Isso afeta alguma coisa ou poderá afetar lá na frente essa relação Brasil-Estados Unidos? Muito boa tarde. Boa tarde. Bom, nós temos que esperar o resultado da eleição, né? Hoje a coisa se inverteu e aparentemente o Biden tem mais chances aí de chegar a 270 do que o Trump. Eu acho que se o Biden efetivamente ganhar, você vai ter algumas consequências sim aqui para o Brasil. Primeiro, a relação pessoal entre os presidentes vai mudar, né? O Bolsonaro não terá o mesmo acesso com o Biden do que ele tinha com o que ele tem com o Trump. Essa é a primeira consequência. Segundo, do ponto de vista do governo, do ponto de vista institucional, você tem pelo menos 3 grandes mudanças. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a primeira é sobre a política ambiental em relação à Amazônia. Os Estados Unidos vão ter com o Biden uma política ambiental dentro da política econômica de reconstrução do país depois da pandemia, e os Estados Unidos vão se juntar à Europa nas críticas à maneira como o Brasil está conduzindo as políticas em relação aos atos ilegais lá na Amazônia, de queimada, de desmatamento, de garimpagem e de tratamento das comunidades indígenas. Essa é a principal consequência. Depois, você tem outra consequência também na relação com a China, em virtude dessa demanda americana de você excluir empresas chinesas da licitação sobre o 5G, que vai revolucionar a vida das pessoas, a vida das empresas, a vida dos países, com uma aceleração no uso da internet. Isso vai ser muito importante para as empresas aqui no Brasil. E se o Biden ganhar, vai reforçar a posição daqueles que acham que o Brasil não deve ceder a pressões de ninguém e deve tomar a decisão de acordo com o seu próprio interesse, que distante das pressões dos Estados Unidos ou dos pedidos da China. E pensando na possibilidade oposta, né, caso o presidente Donald Trump seja reeleito, o Brasil deve conseguir tirar alguma vantagem dessa relação, porque até agora a gente não tem visto nenhuma vantagem de fato para o Brasil. Não, teve algumas coisas positivas sim, quer dizer, foi assinado um acordo de salvaguarda tecnológica que vai estar ajudando o centro de lançamento de satélites lá em Alcântara. Foram assinados 2 ou 3 acordos setoriais aí importantes na área de comércio exterior, de facilitação de comércio, de regulamentação contra a corrupção, e há uma boa vontade em relação ao Brasil, não há críticas em relação à política ambiental, quer dizer, houve algum aspecto positivo para o Brasil. Agora, o que você talvez tenha querido dizer é que o fato de você ter essa relação positiva com o Donald Trump não impediu dos Estados Unidos taxarem o Brasil, imporem restrições ao aço, ao alumínio, ao etanol, prejudicando as nossas exportações. Isso é verdade, houve isso também. Mas eu acho que na relação comercial, que é a que interessa mais com os Estados Unidos, investimento, qualquer que seja o resultado da eleição, ou com o Trump, ou com o Bolsonaro, ou com o Biden, a situação vai continuar a mesma, entendeu? Os Estados Unidos vão impor medidas restritivas com o Trump, se eles acharem que é importante para eles, apesar dessa relação bilateral dos presidentes. O senhor, como uma pessoa que já esteve no governo, o senhor foi ministro da Fazenda,
O senhor fica... o ministro da Fazenda... Você está me confundindo com o embaixador Recupero. Eu fui embaixador em Washington, não fui ministro da Fazenda. Perdão, tem razão. Ex-embaixador Rubens Barbosa, que a gente conversa aqui na Band News FM. O senhor falou agora há pouco justamente sobre as relações dos Estados Unidos com a China, né? Relações comerciais que acabam respingando em muitos países do mundo, em especial aqui no Brasil. O senhor imagina que vai mudar esse tipo de relação e que tipo de outras relações não diretas entre Brasil e Estados Unidos o Brasil fica de olho dos Estados Unidos a partir, e a gente imagina, claro, de uma mudança com Joe Biden sendo eleito? Não, eu acho que vai mudar também o tom da relação entre os Estados Unidos e a China. O confronto comercial, tecnológico vai continuar. Agora, não vai continuar a hostilidade que o Trump tinha em relação à China, porque as economias da China e dos Estados Unidos são muito entrelaçadas, entendeu? As empresas têm muitos interesses na China. Então, apesar da competição estratégica entre os dois países, vai haver uma tentativa com o Biden, eu acho, de cooperação. Então, essa relação nossa com os Estados Unidos e com a China, por isso que eu digo, ela é muito importante e tem que ser equidistante. Essa rivalidade vai continuar durante muitos anos, entendeu? Décadas. Então não tem por que o Brasil abrir mão do seu interesse para seguir interesses ideológicos e geopolíticos a favor de um lado ou de outro. Nós temos que defender o interesse brasileiro acima de tudo, entendeu? E isso vai se colocar agora com a mudança do governo, se o Biden ganhar, com o fortalecimento, como eu disse, daqueles que aqui no Brasil, inclusive as empresas brasileiras, que preferem uma livre competição, sem excluir ninguém, que é a posição do vice-presidente Mourão também, né, explicitamente colocada. Essa é a melhor posição para manter o nosso relacionamento com a China, que é muito importante. 33% das exportações brasileiras vão para a China. A China o Brasil tem na China um mercado importantíssimo para carnes, para produtos agrícolas, e a gente tem que preservar isso, né? Não pode a gente hostilizar a China quando nós temos esses interesses econômicos, comerciais tão grandes com a China. Queria fazer uma última pergunta da minha parte. Onde o Brasil está na lista de prioridades da política externa americana? A América Latina tem uma baixa prioridade na política externa americana. Com o Biden vai continuar isso. Com o Trump ela já teve uma baixa prioridade, já sempre teve uma baixa prioridade, à exceção da Venezuela, por outras razões, também peculiares do Trump, e Cuba, né, por questões ideológicas, os dois países, com exceção desses dois países, que têm algum interesse, o resto da América Latina não tem maior interesse político nem estratégico para os Estados Unidos. E o Brasil está dentro disso. Quer dizer, a relação do Brasil com os Estados Unidos é muito importante para nós. Mas se você fizer uma lista de 10, 15 prioridades na política externa americana, a América Latina não está dentro. A gente conversou aqui na Band News FM com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. Embaixador, obrigada pela participação aqui na Band News FM, pela conversa com os ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, embaixador. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. 4h37 agora.